A Alemanha suspendeu a autorização para a entrada em operação de um novo gasoduto russo. E a Comissão Europeia atingiu mais um marco histórico depois que o governo dos Estados Unidos barrou a compra do combustível russo. Vamos dar uma olhada internacional no petróleo pode acabar encarecendo outros produtos além dos combustíveis aqui no Brasil. O sobe e desce do preço do barril de petróleo após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia já não é novidade para ninguém. Da mesma forma que os reflexos sobre os preços de combustíveis e de uma variedade enorme de outros produtos. As pessoas estão muito assustadas com o preço. Só o preço da gasolina dobrou em um pouco mais de um ano e o diesel subiu quase 25% apenas no último reajuste, depois que o barril de petróleo chegou perto dos $140. Para o consumidor é péssimo, mas estimula o apetite por mais produção de petróleo aqui no Brasil. Acontece que o mundo olha esse cenário ruim também como uma chance de depender menos dessa fonte suja e explorar com mais vigor a energia renovável, como explicou o advogado e ambientalista Fábio Feldman na TV Cultura. O petróleo é muito subsidiado no mundo inteiro. Quer dizer, isso significa que quando você paga a sua gasolina ou diesel, você está sendo subsidiado. Eu acho que o aumento do preço do petróleo vai permitir que aquelas energias que hoje não são tão competitivas se tornem mais competitivas. E os investidores nacionais e estrangeiros já estão de olho no potencial do Brasil para produzir petróleo de forma mais eficiente e também acelerar o uso de fontes limpas e renováveis, como a solar e a eólica. Afinal, de que forma a guerra induz a transição energética? O interesse das empresas por novas fontes aumentou após o início do conflito? E quais são os obstáculos para esse investidor aqui no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira, que faz parte do projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de economia Bruno Rosa e com a professora da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora do Instituto Ilumina, Clarice Ferraz. Fique com a gente. Bruno Rosa, a gente tem visto o quanto que a guerra tem afetado o mercado de petróleo, existe uma enorme instabilidade, mas o investidor pode olhar essa instabilidade como um momento para investir em petróleo, ao mesmo tempo ele pode olhar isso como uma forma, preciso investir em outras coisas, portanto, na transição energética. Qual é o pensamento que vigora de maneira mais forte nesse momento? A gente está vendo hoje o cenário, do preço internacional do petróleo, que já vinha num momento de alta nos preços ali desde meados de 2020 e vem crescendo, alternando entre altas e baixas. Outro dia, por exemplo, eu falei com o IBP, que é um Instituto Brasileiro de Petróleo, e eles me falaram que 2020 foi o ano de maior volatilidade dos últimos 60 anos. Isso é muita coisa, Então, quando a gente conversa hoje com as empresas do setor de petróleo, quando a gente conversa hoje com bancos e com especialistas do setor, a gente tem visto aí dois grandes movimentos, que foram acentuados, sobretudo, com o início da guerra na Ucrânia, que fez o preço do petróleo, por exemplo, chegar a quase $140 por barril. O que até então, ano passado, ou até mesmo em janeiro desse ano, era impensável. Ninguém projetava um preço do barril nesse patamar. O barril do tipo Brent, referência para a Petrobras, atingiu alta de 7%, passou dos $130, mas desacelerou. Então, quando a gente olha, a gente está vendo dois grandes movimentos. Você tem parte das empresas de petróleo e os próprios analistas do setor falando temos que aproveitar esse preço do petróleo, porque $100 agora, o preço estava 140, chegou próximo de 140, agora reduziu um pouco, está ali em torno de 100, caiu um pouco um dia, no outro dia sobe um pouco,
E eles falam, temos que aproveitar esse preço. Então a gente já vê alguns movimentos sendo corroborados até por algumas consultorias internacionais falando, olha, o momento agora é de aumentar essa oferta de petróleo. Então a gente está vendo algumas coisas nesse sentido. E nesse momento que a gente vê dessas empresas de petróleo e gás ok, vamos aumentar o petróleo, mas vamos tentar, nessa produção de petróleo, emitir menos gás carbônico por barril. Isso tem me chamado muita atenção, né? Das próprias petroleiras usarem essa métrica nova, que é a emissão de gás carbônico por barril produzido, né? E como é que faz isso? Agregando sustentabilidade em todo esse processo. Escolhendo um fornecedor, usando um material menos poluente. Então, mas, assim, quando a gente olha para isso tudo, claro que isso é paliativo, né? Para o meio ambiente, sobretudo porque as emissões de gases poluentes vão continuar, não tem jeito. Então a gente tem esse cenário. Do outro lado, a gente vê um movimento muito grande também de parte das petroleiras, das empresas de energia e sobretudo dos bancos, que a hora é agora. Vamos acelerar essa transição energética. Então, há 2 semanas, por exemplo, eu conversei com o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, logo quando começou ali a guerra na Ucrânia, e eles me falaram, o vice-presidente me falou, olha, a Europa, sobretudo, tem que procurar agora novas fontes geográficas de energia. Então, isso pode abrir muita importância, muito investimento para o Brasil, né? Que a gente sabe que o Brasil é um grande produtor de energia verde, né? Seja com as hidrelétricas, a solar e a eólica, que vem crescendo muito agora. Ô Bruno, inclusive você noticiou na semana passada que a Neoenergia pretende colocar em operação ainda nesse ano um parque eólico entre os estados do Piauí e da Bahia, e um outro empreendimento solar na Paraíba. São projetos com financiamento justamente do Banco Europeu de Investimento que você já citou. Esses são processos que já vinham acontecendo ou já é uma repercussão dos efeitos da guerra, do encarecimento das energias fósseis e dessa busca por energias renováveis? Esse movimento ele já vinha acontecendo aqui no Brasil, sobretudo nos últimos 2 anos, e se intensificou muito em 2021 por conta da crise energética, para a gente não ficar tão dependente das chuvas. Então a gente já estava vendo esse movimento das empresas de energia, por energia eólica, por energia solar, por biomassa, enfim, direcionando os investimentos nisso, nessas fontes alternativas, né, entre aspas. Agora, desde que começou a guerra, no início do mês de março, sobretudo, e todas essas incertezas, a gente tem visto essas empresas mais preocupadas também em acelerar e em buscar novas fontes de financiamento, né, para poder justamente criar uma segurança energética maior. E quando a gente olha para esse cenário, o que eu tenho visto agora, é claro que é tudo muito recente, mas a gente conversando com os presidentes dessas empresas de energia, que atuam não só no Brasil, mas atuam em outros países, a gente tem visto eles falando muito em, ok, temos a eólica, temos a solar, mas esses 2 caminhos já estão pavimentados, né? E eles já começam a olhar agora com mais entusiasmo, digamos assim, para outras fontes renováveis, outras formas de se gerar energia. Eu destaco 3 assim, que eu tenho visto realmente discussões muito fortes nessas últimas 2 semanas. A primeira, o hidrogênio verde, que realmente tem se tornado aí um dos principais tópicos de conversas dessas companhias de energia e também de fontes de financiamento de bancos, né? Todos estão olhando e estão buscando o hidrogênio verde. Ele é retirado da água de uma solução salina e a energia utilizada para isso tem que vir de uma fonte renovável. A gente sabe que o hidrogênio verde ainda é muito novo, ainda vai levar um tempo de maturação, mas é algo que realmente está aí no foco. O outro ponto é o desenvolvimento de tecnologias para o uso de baterias, para poder justamente armazenar a geração através de parques eólicos e solares, né? A gente sabe, por exemplo, que parques eólicos e solares eles só geram ou quando tem vento ou quando tem sol. Então o que eles estão estudando agora é criar um sistema de bateria para armazenar essa energia justamente para poder depois despachar essa energia no sistema num período ou quando não tenha sol, né, à noite, por exemplo, quando não tem vento. Então, quer dizer, esse é outro ponto. O terceiro ponto que eu tenho visto também com muita força, já é realidade um pouco na Europa, mas no Brasil vem crescendo muito, que são as plantas eólicas em alto mar.
ou seja, você colocar aquelas hélices enormes perto de campos de petróleo ou não, ou fazer estações específicas no mar para poder gerar energia ali a partir do mar. Né? Alguns estudos mostram que a costa do Brasil tem muito vento, é um vento constante. A Neoenergia, por exemplo, falou que está estudando lugares até como o Rio de Janeiro, de construir essas plantas eólicas no mar, no litoral do Rio de Janeiro. Então, são projetos que tendem aí a aumentar essa diversificação. Agora, a gente falou aí de 3 grandes itens, né? O hidrogênio verde, o uso de baterias, as próprias plantas eólicas no mar. Mas, assim, seria bom se tudo fosse só chegar a investir e gerar energia, né? A gente sabe que não é assim, né? O principal problema hoje do Brasil, que as empresas falam, os especialistas comentam, é a falta de regulamentação. Esses 3 itens, essas 3 fontes, não têm regras ainda de uso. Então, as empresas elas estão numa fase de estudar, querer investir, mas como ainda não tem uma regra, elas ficam inseguras de como é que vai ser isso. Então, quer dizer, também, por outro lado, é o momento do governo acelerar esses estudos de regulamentação, de ter regras para permitir, de fato, que isso saia do papel. Bruno, você entende que essa tentativa de investimento ou os investimentos que já se apresentam, eles visam abastecer o mercado interno ou o investidor está olhando também para a possibilidade de exportação? A gente tem aí 2 grandes pilares, né? Um é, de fato, para gerar energia para o nosso próprio mercado consumidor, né? O Brasil é um dos principais mercados consumidores de todos os segmentos que a gente possa imaginar, até pelo tamanho da população. Então, quando a gente olha para hidrelétrica, quando a gente olha para planta solar, planta eólica, tudo é interno, né? É abastecer o nosso próprio consumo, que hoje não dá conta. A gente precisa ainda importar energia, de certa forma, eventualmente da Argentina, da Bolívia, através aí de importação de gás, principalmente gás em estado líquido. Mato Grosso do Sul vai poder contar com cerca de R$1 bilhão por ano de ICMS do gás natural que é comprado pela Petrobras e entra no Brasil por Corumbá. Por outro lado, a gente também tem aí outro fator, que o Brasil é um grande exportador de petróleo, né? O petróleo também é uma fonte energética extremamente relevante, como sabemos. E hoje a gente está tendo uma discussão de como é que o Brasil ele consegue aumentar essa produção de petróleo, exportando, aproveitando os preços da commodity e, ao mesmo tempo, também gerando combustíveis aqui, né? Produzindo combustíveis aqui. E para produzir mais combustíveis aqui, a gente precisa também investir mais em refino. A Petrobras está vendendo algumas refinarias de forma a atrair investidores internacionais. Mas a gente sabe que toda essa polêmica em torno aí da questão dos preços dos combustíveis afasta um pouco esse investimento. O Bruno, a gente pode ver a entrada de novos atores aí nesse mercado que não tenham a ver necessariamente com empresas com foco em energia? Por exemplo, você entrevistou recentemente o presidente da Heineken, dizendo que a cervejaria vai intermediar o uso de eletricidade renovável para bares e restaurantes, no futuro até para o consumidor final, quer dizer, uma fábrica de cerveja, mas que pretende entrar também nessa área de energia renovável. Sim, isso já está acontecendo e vai aumentar ainda mais. A gente tem visto aí empresas dos mais diversos setores investindo em energia, né, em geração própria de energia. E, por exemplo, se a gente pega o setor de alimentos, o setor de bebidas, como você bem citou, e outros segmentos, shopping center, qualquer segmento, hoje esse é o movimento. As empresas elas estão investindo em plantas próprias. Quando eu digo plantas próprias, eu quero dizer, elas estão construindo com parceiros, obviamente, que não é o know-how delas em muitos casos, um parque eólico, um parque solar, para gerar sua própria energia. E aí, o que ela não consegue, vamos supor, se ela gera 100, mas só consome 80, esses 20 ela vende no mercado. E aí, quer dizer, ela consegue ter acesso a uma energia mais barata e ainda vende essa energia no mercado, gerando recursos sobre aquele investimento que ela fez. Isso é um movimento que está crescendo e tende a continuar crescendo. Outro dia eu também conversei com o presidente de uma empresa de calçados, uma fabricante de sapatos, e eles falaram que hoje todos os sapatos deles
no Brasil são produzidos através da energia eólica e solar. Então, quer dizer, é um movimento que vai ganhar força e vai crescer sem dúvida nenhuma. E a guerra mostra exatamente isso. Quando a gente olha para a guerra da Ucrânia, a gente vê essa dependência do petróleo e do gás, até por conta aí das sanções que os Estados Unidos anunciaram, os países da União Europeia aí já olhando para isso, entendendo que tipo de sanções que eles vão fazer nessa área de energia. Fica claro que o mundo precisa, e as empresas estão exatamente nesse momento buscando alternativas para reduzir essa dependência. E esse movimento aqui no Brasil a gente vai ver cada vez mais forte. Bruno Rosa, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Bruno. Uma ótima semana. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Professora Clarice Ferraz, como é que a gente pode avaliar essa oportunidade gerada pela guerra para o desenvolvimento aqui no Brasil e no mundo das energias renováveis? Olha, o conflito, é difícil falar em oportunidade, né, Carol? Mas o conflito, ele realmente, na verdade, serve como um indutor à aceleração da saída dos fósseis, né? A gente está vendo que tem um problema muito severo, né, que termina por uma guerra que gira em torno da dominação e do controle dos recursos energéticos, né? O poder dos países se medindo com relação a esse tipo de energia. Então, se você não quer estar exposto a esse problema, você tem que tentar diminuir sua dependência a esse tipo de energia, e daí realmente a oportunidade agora, né, de a gente passar a ter mais combustíveis renováveis. Quando a gente está falando de geração renovável, a gente está gerando no nosso próprio território, né, e a gente reduz a nossa dependência ao combustível fóssil. Agora, quais são os desafios para a gente acelerar esse processo? O Brasil tem uma matriz diversificada, o Brasil tem investimentos na solar, na eólica, na hidrelétrica, sem contar todas as fontes não renováveis. Mas a gente enfrenta muitos desafios, como o próprio Bruno falou agora há pouco, a questão regulatória é muito complexa. O que falta? O que realmente a gente precisa ficar atento para que, de fato, esse momento acabe sendo indutor aqui no país? Falta realmente a vontade política, né? Porque o setor ele foi construído, né, para funcionar com grandes centrais, e essas novas tecnologias têm outras características. Então, algumas regras precisam ser alteradas e a gente precisa, então, favorecer a penetração dessas fontes e uma matriz que seja mais equilibrada. É sobretudo isso, porque aqui, na verdade, até se a gente tivesse seguido as nossas dotações naturais, né, o nosso talento, nossa vocação natural, já é na renovável, né? A gente tem participação de solar e eólico, como você bem disse, mas tudo isso é muito tímido, muito aquém do que os países europeus têm, né? Mesmo tendo muito menos disponibilidade de sol e de vento do que nós. 2020 foi marcado pela pandemia, mas uma outra transformação impactou a Europa. O continente produziu mais energia limpa, aquela com fontes renováveis, do que suja. Então a gente podia estar muito mais avançado nesse sentido. E aí não é que a gente não está estimulando, né, e poderia fazer mais, isso certamente, mas a gente, sob essa gestão, está se fazendo o inverso, está se forçando a entrada da energia térmica, mesmo ela não sendo competitiva, mesmo ela sendo mais cara que as outras. Então, ao dar essa prioridade ao despacho termoelétrico, ele está forçando a população brasileira, a economia brasileira, a consumir uma eletricidade que tem cada vez mais gás. E aí, cada vez mais exposta ao risco, cada vez mais exposta à variação do preço. A gente sabe que esse problema de oferta de gás vai se perpetuar por uma década, né? A transição não seguiu o ritmo esperado, então os países que não têm as dotações de recursos que nós temos, eles são fortes dependentes de gás. Em paralelo, né, se a gente investe menos, porque sabe que os dias, né, dessa indústria de fóssil, né, pode até ter uma participação muito importante ainda na nossa matriz, mas essa participação é chamada a se reduzir. A gente tem um problema do clima muito severo que a gente realmente não tem como negar mais e tem que ser enfrentado. Mas aí no curtíssimo prazo, como a gente poderia se sobrepor a essa dependência do gás, das térmicas, a óleo, enfim? A gente tem, por exemplo, uma maturidade dos sistemas de renováveis para fazer valer essa dependência ou essa substituição? Tem sim. Você teria que, não é, descontratar essas termoelétricas, né? Encerrar essa entrada forçada e essa prioridade que é dada à termoelétrica, e aí sim
entrar com linhas de financiamento, favorecer a penetração das renováveis. Um investimento muito importante é na linha de transmissão, porque é ela que vai permitir que essa eletricidade seja bem integrada. Então, as renováveis, elas também têm uma característica, né, muito assim, a disponibilidade do recurso ela é maior em determinadas áreas geográficas. Se a gente quiser que beneficie todo mundo, a gente, né, tem que, então, ter uma linha de transmissão que possa, né, fazer com que essa energia possa atender todo o país. Mas para o gás também vai ter que ter, porque inclusive no projeto da privatização e nessas termoelétricas que foram contratadas agora, né, está previsto justamente a construção de infraestrutura para que possa justamente ser, né, ampliada essa participação da termoelétrica. Devia ser o contrário, né? A gente ampliar a infraestrutura para a gente aumentar a participação das renováveis, né? Preservar os nossos reservatórios e com eles fazer o balanço, né, das oscilações que as renováveis têm. Quer dizer, o que a senhora está dizendo, professora, é que o Brasil, mais uma vez, está indo na contramão, né? Enquanto os países da Europa, por exemplo, estão tentando ser menos dependentes do gás, sobretudo do gás russo, mas da energia fóssil em geral, o governo brasileiro faz um direcionamento que incentiva ainda o consumo de combustível fóssil. Perfeito, é exatamente, a gente está caminhando na contramão. A gente não só força a entrada do gás, a gente bota contrato de longo prazo, a gente vai disponibilizar a infraestrutura e tudo isso na conta de luz do consumidor. Né? Não bastasse o erro, né, estratégico, tudo isso ainda quem paga é o consumidor final. Então, tanto a indústria como o pequeno consumidor, né, cada vez mais afetados pelo aumento do custo de energia e pelo nível de inflação que não para de aumentar. Se a gente fosse projetar uma mudança de rumos, bom, a partir de agora, de fato, vamos fazer um investimento sério na capacitação do uso da energia renovável. Quanto tempo, mais ou menos, isso leva? Olha, além de serem as mais baratas e terem, né, a qualidade de serem ambientalmente mais favoráveis, elas também são as de mais rápida instalação. Então, um painel solar, você tendo a disponibilidade do painel, né, existe, você faz essa instalação, você está regularizando instalações em questões de meses, tá? Então, é uma coisa muito rápida. Uma vez que você lança um programa com esforços coordenados, por exemplo, né, vamos imaginar uma política pública bastante ampla, que o governo federal apoie, né, diversos estados e municípios, isso pode acontecer em menos de um ano, a gente ter uma transformação muito radical. Agora vai depender, e aí seria sobretudo da solar, porque para a gente fazer essa transformação maior, a gente precisa realmente de ampliar a transmissão. Então o investimento na transmissão, ele já demora um pouco mais, né, tem mais licenças de instalação, a transmissão demora mais para ser construída e para ser regularizada. Mas para painel solar nas cidades, para as regiões de baixa renda, para comunidade, para sistema isolado, tudo isso a gente já podia botar painel solar e isso reduziria a conta de todo mundo. Né? Porque muitas pessoas que dependem da tarifa social e que estão nos sistemas isolados, elas consomem uma energia caríssima, né? Às vezes é até a diesel, como o pessoal do norte, por exemplo. E de novo, quem paga a conta somos nós. Essa conta desse combustível muito caro e poluente, ele é rateado por todos os consumidores finais brasileiros. Então, se esse pessoal fosse atendido com painel solar, a gente estaria, né, teria um duplo ganho. Né? A redução da termoelétrica com todos esses riscos e problemas que a gente mencionou no começo da nossa conversa, e além disso, a previsibilidade de uma redução muito importante da nossa tarifa, porque no futuro, essas pessoas estariam consumindo menos eletricidade do sistema, né, centralizado, e estariam, portanto, reduzindo a pressão sobre tarifa social, sobre conta consumo combustíveis. Então, seria muito benéfico mesmo e muito importante a gente encontrar elementos também que nos ajudem a reduzir nossa conta de luz. Então, a gente realmente tem que virar esse jogo para produzir com energia limpa e aí sim a gente se insere, né, no comércio internacional, nas boas práticas, a gente se alinha, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias, pode fazer compartilhamento, né, de tecnologia. É uma agenda muito negativa contraposta a uma que pode ser extremamente positiva. Professora Clarice Ferraz, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Muito obrigada, professora, um abraço. Obrigada, prazer falar com vocês, boa semana.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.